Bom dia, meus caros colegas, espero que estejam bem. Quero hoje conversar sobre um tema importantíssimo em recuperações judiciais que nós discutimos há pouco tempo no colegiado empresarial, na verdade, discutimos há poucos minutos. Sábado, final da manhã, você sabe que todo sábado a gente tem uma reunião no colegiado empresarial, deve estar no Stories já a postagem da nossa reunião, um conjunto de advogados reunidos para discutir questões práticas de recuperação judicial, questões que envolvem o campo de batalha, questões que envolvem processos concretos e questões relativas a um aprofundamento sobre recuperação judicial, um aprofundamento que tem, por assim dizer, a ideia de compreender recuperação judicial na prática a partir das novidades que o campo de batalha oferece. Então, olha só, Lei 14.112 que instituiu no artigo 69 a consolidação substancial. Passo por aqui hoje para dividir com você alguns aspectos práticos que distinguem consolidação substancial de consolidação processual. Então, por que saber isso, Marcelo? Para que compreender essa diferença? Imagine, meu caro colega, que um grupo econômico, que uma empresa, que um empresário lhe procure e, ao lhe procurar, informe que não possui apenas uma empresa, possui algumas empresas. Então, atua centralmente em uma, mas há outras empresas menores que, de algum modo, operam junto com essa grande empresa. O que você deve fazer? Tudo bem, Francisco? Se quiser conversar comigo aqui, eu te adiciono. O que você deve fazer? Você deve pensar à luz da consolidação processual ou da consolidação substancial. É isso que nós estávamos conversando há pouco tempo, Bruno. Faltou hoje, meu irmão, e eu quero aqui rapidamente traçar algumas linhas. Então você está com um cliente, esse cliente, ele lhe apresenta o seguinte problema: eu tenho uma empresa central no qual eu desenvolvo as minhas atividades, mas há algumas empresas que eu também constituí para facilitar a operação e que, como eu faço para responder uma recuperação judicial, para promover uma recuperação judicial com esse conjunto de empresas que eu administro? Duas situações. Você estará diante da possibilidade de se promover uma consolidação processual ou uma consolidação substancial. Consolidação processual, grupo sob controle comum, isso também vale na consolidação substancial. Consolidação processual e consolidação substancial, ambas apenas um processo, apenas um administrador judicial. Qual é a grande diferença, Marcelo, da consolidação substancial para a consolidação processual? Na consolidação processual, e é isso que eu quero que fique claro, Bruno. Olha só, meu velho, bom que tá de férias, bom, cara, tem que descansar mesmo. Então pega essa aqui de boa, pega essa de boa. Na consolidação processual, esse seu cliente terá que apresentar vários planos de recuperação judicial. Um plano para cada personalidade jurídica. Mais que isso, os credores não serão reunidos, cada credor será destacado para votar no plano de recuperação judicial respectivo a seu crédito. Ou seja, mantém-se rígidas as caracterizações da personalidade jurídica, autonomia patrimonial, autonomia contratual, autonomia processual. Então, na consolidação processual, a gente tem vários planos de recuperação judicial. Uma falência não leva a outras falências, então se mantém a independência das empresas. Já na consolidação, e aí pega essa, Bruno, já que tá de férias, mano, pega essa aí que vale a pena. Já na consolidação substancial, cara, então eu vou ter que decorar essas duas expressões. Decorar não, a gente vai entender. Então, consolidação processual significa consolidação em um único processo. Consolidação substancial significa consolidação substancialmente falando. A reunião de todas as empresas. Então,
esse potencial cliente que eu mencionei há pouco, ele vai na realidade requerer uma única recuperação judicial do ponto de vista substancial. Ou seja, um único quadro de credores, um único PRJ, Marcelo PRJ, um único plano de recuperação judicial. E a aprovação desse plano será feita através da reunião de todos os credores. Ou seja, nós estamos diante da mitigação daqueles postulados elementares do direito empresarial que eu já mencionei: autonomia processual, autonomia patrimonial e autonomia contratual. Se flexibiliza essa autonomia em prol do soerguimento do agente econômico / grupo econômico. Então, na realidade, essa inovação feita pela Lei 14.112 é uma inovação que foi iluminada, que é filha da construção jurisprudencial feita nos últimos anos. Então, na realidade, se a gente for buscar no Superior Tribunal de Justiça, nós vamos encontrar decisões reconhecendo a consolidação substancial antes da legislação abarcar essa alternativa. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque qualquer agente econômico que estiver organizado através de um grupo de empresas pode se socorrer na consolidação ou processual ou substancial. E assim, gente, vamos combinar. Esse tema não é tema de brincadeira, esse tema não é tema de entretenimento. O que distingue o profissional do amador no que toca à recuperação judicial é a compreensão profunda do Instituto, a compreensão dos diversos aspectos que acabam por promover o repertório qualificado. Então, se você é advogado e quer trabalhar com recuperação judicial, faz o seguinte, qualifica o repertório, compreende a lógica. É isso que vai separar você do amador. Porque recuperação judicial, ao contrário de outros processos, não pode ser manejada com aquele argumento: eu vou estudar e já dou um retorno. É algo muito sério para ser tratado de modo informal, de modo, não informal no sentido de formalismo jurídico, mas de modo superficial. Tem que se compreender os detalhes. Eu costumo dizer, e digo muito no colegiado empresarial, o pessoal repete seguidamente, é um pouco o nosso mantra, que a excelência se faz nos detalhes. Então, por isso é importante compreender, primeiro, o significado de consolidação processual e o significado de consolidação substancial. É fundamental compreender isso. Marcelo, eu não quero compreender isso. Tudo bem, mas sai desse mercado, vai fazer outra coisa. Sem problema algum. Mas se quiser trabalhar com recuperação judicial, meu velho, minha caríssima colega, meu querido colega, cara, entende isso. Entende isso. E assim, não é tão difícil. Não é tão difícil. Até porque a lógica do processo de recuperação judicial subsiste. Recuperação judicial é um processo jurídico, com finalidade econômica, alcançada pela via negocial. Então, salva essa sacada, salva essa ideia, decora, meu caro colega, decora essa noção. Porque se você decorar essa noção e se você compreender os detalhes que estão em torno dessa noção, nós estamos diante de um profissional qualificado. Nós estamos diante de algo próximo à excelência e para trabalhar com recuperação judicial não se pode lidar com amadorismo, tá bom? Então, gente, bom final de semana, espero que tenham gostado dessa live rápida para propor um aporte tranquilo sobre consolidação processual e consolidação substancial. Eu só vou lançar mais um tema aqui, mais um tema, porque eu quero deixar completo esse vídeo, que é o seguinte, olha só. Marcelo, a pergunta que eu posso receber nesse meio-dia 15, cara, meio-dia 15. Meio-dia 15, Francisco, nós somos guerreiros. A pergunta que eu posso receber é a seguinte, olha só, Marcelo, olha só. Não volto, cara, hoje não volto, mano. A pergunta é a seguinte, Marcelo, então qual é o sentido da consolidação processual? O objetivo, mano, da consolidação processual é a coordenação dos atos processuais. É esse o objetivo.
coordenar os atos processuais de uma recuperação judicial que envolve um grupo econômico. Agora, como é que eu caracterizo a consolidação processual? Quais são os critérios que o julgador deve ter para definir, para deferir via judicial a consolidação substancial? Quais são os critérios? Olha que pergunta interessante, Bruno. Olha que pergunta interessante. Os critérios estão previstos no artigo, deixa eu contar para vocês, no artigo, deixa eu achar aqui, no artigo 69J, cara, você vai falar de artigo agora, meio de 20, você tá de sacanagem. Tô de sacanagem mesmo. Artigo 69J, tá? E que ele vai, em resumo, olha só, em resumo, ele vai sinalizar para a interconexão e a confusão entre ativos e passivos dos devedores. Então, se houver interconexão entre ativos e passivos dos devedores e cumulativamente a ocorrência de duas das seguintes hipóteses, garantias cruzadas, controle ou dependência das empresas, identidade total parcial no quadro societário e atuação conjunta no mercado, se tiver duas dessas 4 hipóteses, volte e assiste de novo depois. Se eu falei muito rápido, nós estamos diante de consolidação substancial que o juízo deve reconhecer. E não cabe aos credores ter que aprovar ou não a consolidação substancial, é matéria de direito. Marcelo, eu quero ler de novo esses elementos. Cara, lê o artigo 69. Lê o artigo 69J, é isso, né? O artigo 69J está lá, vai indicar a caracterização da consolidação substancial. Grande abraço, bom almoço, bom final de semana e vocês sabem que a gente está junto. Em frente, pessoal!